lá, né? Vamos bater um papinho aqui a respeito sobre o distúrbio de prioridade? O que é o distúrbio de prioridade? Qual que é o comportamento de uma pessoa que está com distúrbio de prioridade? Distúrbio de prioridade é quando a pessoa não coloca o que é prioridade como prioridade. Coloca coisas e pessoas que não são prioridade nas suas decisões e na sua vida. Então, como que é o comportamento de uma pessoa que demonstra esse distúrbio de prioridade? Vamos pensar aqui um pouquinho. Imagine um homem que ele é casado, tem uma esposa e filhos. E de repente esse homem vai comprar um carro. Em vez de perguntar à esposa ou trocar uma ideia com a esposa a respeito desse assunto, dessa nova empreitada, ele vai perguntar para o pai, para o tio, para o avô, para o vizinho, menos a esposa. Olha que interessante. Quando isso acontece, ele está mostrando um distúrbio de prioridade. Quem que é a prioridade aqui em compartilhar os sonhos, a alegria e até as despesas? Do que vai acontecer com as despesas familiares? Não estamos falando que ela vai tomar a decisão por ele, mas a pessoa a ser consultada seria a esposa. Isso é um distúrbio de prioridade. Ou imagine, por exemplo, o filho, ele tem um sonho de ganhar uma bicicleta. E de repente o irmão desse marido precisa de um dinheiro, ele vai pegar esse dinheiro que deveria satisfazer o sonho do filho e dar para o irmão. Isso também é distúrbio de prioridade. Ou então esse homem, isso eu falo homem, mas pode ser dos dois lados, tá? Ou então esse homem, ele faz um empréstimo no nome dele para outra pessoa e às vezes colocando a família em risco financeiro. Isso é distúrbio de prioridade. Então, quando a pessoa tem esse distúrbio de prioridade, infelizmente, ela gera conflito, tanto internamente como nas relações. Citamos aqui o caso de um casal, né? Então, quando ele faz isso, ele coloca em risco a relação familiar com a esposa. Porque essa esposa, ela vai se sentir em segundo plano. Quando ela se sente em segundo plano, ela já tem uma dor dos traços dela. Porque ela precisava ser prioridade. Ela se sente abandonada, ou sente rejeitada, ou trocada, ou humilhada, né? Então ela começa a sentir porque ela não está sendo a prioridade nas relações. Com o filho também, só que a prioridade do cônjuge é o cônjuge. Então, o distúrbio de prioridade é quando a pessoa, por exemplo, ela toma uma decisão não dando prioridade a quem realmente deve. Um outro exemplo, né? Saindo fora do âmbito familiar. Suponhamos que eu, Elaine, tenho uma proposta de emprego de ir para outro estado. Só que aí eu tenho medo de deixar meus pais para trás. E eles nem estão precisando de mim. Aí eu deixo de priorizar aquilo que era importante para mim por causa de uma dependência emocional ali. Isso é um distúrbio de prioridade também. Eu não estou colocando em prioridade a minha pessoa, aquilo que é importante para mim. Então, quando isso acontece, vem frustração. Porque às vezes eu acabo auto-sabotando uma proposta de emprego, eu auto-saboto uma coisa que é boa para mim, porque eu não pus eu como prioridade. Coloquei outras pessoas como prioridade, no lugar errado. Não que as pessoas não sejam importantes pra gente, né? Elas são importantes, mas cada um no seu lugar. Existe uma lei sistêmica que a gente tem que entender. Quando nossos pais tiveram filhos, qual que era, né, a ideia? Criar esse filho, educar, preparar, proteger, para quando ele tivesse a vida adulta, ele seguisse a vida dele. Então, a prioridade desse filho é seguir a vida, dar continuidade à vida que os pais deram. Porque se ele não vai para a vida como prioridade, ele está quebrando o vínculo. Está quebrando uma lei sistêmica. Como deveria realmente funcionar. Ou então, quando os pais querem prender os filhos nos ninhos dos seus lares, mesmo tendo já acima de 18 anos, é adulto perante a lei. Ou querendo fazer escolhas para os filhos. Isso é distúrbio.
Distúrbio de prioridade. Quando os pais fazem isso com o filho adulto, a prioridade é o casal, eles tinham que cuidar entre si e deixar o filho seguir a vida. Então é muito importante porque começa a gerar os transtornos de ansiedade, nível de felicidade a baixar. Por quê? Porque as pessoas têm que se sentir livres para tomar suas próprias decisões quando são adultas. Quem vai casar, quem vai namorar, onde vai trabalhar, onde vai morar. Se não essa pessoa, com distúrbio de prioridade, ela acaba se infantilizando. Não se sente incapaz de ir para a vida. Por quê? Porque tem uma dependência emocional junto com o distúrbio de prioridade. Então isso é muito sério, muito sério. Existem muitas pessoas morrendo em sentido emocional porque estão com distúrbio de prioridade, inversão de papéis e dependência emocional. Numa série de vídeos eu vou começar a explicar um pouquinho para vocês de cada coisa, para que vocês vão se inteirando aí e aplicando na vida de vocês, tá bom? E nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da dependência emocional, distúrbio de papéis, inversão de papéis, distúrbio de prioridade, dependência emocional. Espero que gostem, tá bom? Eu estou fazendo com muito carinho, com muita franqueza, para que cada um possa aplicar na sua vida e entender a importância de ser autônomo. Adulto tem que ser autônomo. Autônomo no que quer, autônomo nas suas decisões e arcar as consequências como uma pessoa madura das suas escolhas. Tá bom? Beijo pra vocês.